Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Antônio Soares Meu nome é Cristina Soares e nós nos amamos muito e e somos somos casados casados para para sempre. sempre. Irmãos, a vida a dois, ela é um grande desafio, né? E juntar duas pessoas tão diferentes, e fazer com que essas pessoas se tornem uma só carne. Só quem é casado entende isso, né? Nós às vezes achamos, antes de casar, que é tudo mil maravilhas, tudo se encaixa perfeitamente. Tudo vai se encaixando, mas é um desafio. É algo que somente só o Espírito Santo e o poder de Deus sobre as nossas vidas para que tudo realmente se encaixe e dê certo. Vivemos na realidade diferente, criamos hábitos diferentes, em famílias diferentes, com tradições totalmente diferentes, de maneira de ver a vida diferentes. É, e no nosso caso, não sei se os irmãos, talvez já perceberam, né, pela minha pronúncia, nós temos 7.500 quilómetros de diferenças culturais, né? Eu sou português. Eu sou brasileira. E imaginem, né, são países diferentes, continentes diferentes, é uma distância tremenda em termos de cultura, de maneira de ver a vida, até a própria língua, que nós às vezes pensamos que é a mesma, mas tem certos dias que achamos que é uma língua diferente. Então imaginem só os desafios associados a tudo isso. E nunca se fez tão necessário a aplicação de Hebreus capítulo 12, do 1 ao 2, quando o escritor diz assim: Olha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só olhando para Jesus conseguiremos vencer todos esses obstáculos, todas essas dificuldades que o escritor diz aqui, como embaraços, né? Um dos maiores embaraços na vida dos casais é, sem dúvida, a área financeira. No nosso dia a dia, como pastores locais aqui em França, pastores de uma igreja local aqui em França, nós temos a oportunidade de acompanhar muitos casais. E o assunto, sem dúvida, causa mais discórdia é o conflito na área financeira. Nós, acompanhamos casais num contexto de imigração, né? Acompanhamos casais que chegam, que enfrentam todo aquele desafio, de começar a vida de novo, e em que é preciso uma disciplina financeira que às vezes eles não tinham antes, né? Nunca tiveram, e quando chegam aqui continuamos, né, quando chegamos num contexto de imigração, às vezes continuamos vivendo com os mesmos hábitos financeiros que tínhamos anteriormente, né. E por isso, perto de 100% dos problemas nos casais, eles advêm da má gestão dos recursos. E quando nós dizemos perto de 100%, não é de maneira nenhuma um exagero. Mas dentro dessa realidade que nós temos vivido, tem sido assim. Por isso Paulo diz algo muito interessante a Timóteo. É, 1 Timóteo 6,10, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Atenção, meus irmãos, ao contrário do que eu já ouvi, até em pregações, Paulo não está dizendo que o dinheiro é ruim na sua essência, mas o amor dele, isso sim é ruim. Na realidade, o dinheiro é neutro. Tanto pode ser bênção, como pode ser maldição no nosso casamento. Nós vemos como Jesus compara as riquezas e o dinheiro como um Deus, né? Um Deus falso, um Deus morto, mas ele diz: Olha, vocês não podem servir a dois senhores. Então é algo muito importante nós não colocarmos o dinheiro na frente do Senhor. E isso não quer dizer como que o dinheiro é algo que a gente tem que fugir do dinheiro, ou o crente ele deve ser muito pobrezinho. Não tem nada a ver com isso, né? Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas. E isso significa que esse dinheiro que é neutro, que pode ser bênção ou maldição, esse dinheiro faz parte da nossa vida, né? Esse dinheiro faz parte do nosso dia a dia como casal. Infelizmente, nós não temos como nos manter sem o dinheiro. Nós temos que pagar a nossa comida, a renda da casa, o carro, a saúde.
várias coisas, né. Toda a nossa rotina diária, ela gira, ela envolve dinheiro, nós trabalhamos para conseguir dinheiro, né. A prova disso é que, nós passamos mais tempo no trabalho do que a fazer qualquer outra coisa. Mas esse mesmo dinheiro que tanto tempo investimos para adquiri-los pode ser uma maldição na nossa vida. E como gerir isso? Como não potencializar a parte negativa do dinheiro, né, uma vez que ele é neutro, né? Como fazer com que esse produto, que tem um potencial negativo, mas que também tem um potencial positivo, não se transforme numa pedra de tropeço nas nossas casas? Como, explorar a parte positiva, né? Lembram o texto que nós lemos de Hebreus 12, no verso 1? Nós somos ensinados a deixar todo o embaraço, o pecado que tão depressa nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Mas como fazer isso? São tantas dificuldades, tantos embaraços, às vezes nos falta paciência, às vezes o pecado nos rodeia, nos pisca os olhos. Né? Como correr com paciência? Parece até que não faz muito sentido, né? Eh, como que nós, como casal, vamos conseguir fazer isso? No verso 2 vem a resposta. Aliás, a resposta é o maior conselho de toda a Bíblia. Você consegue fazer tudo o que está proposto no verso 1, cumprindo o que diz o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E olhando para Jesus, conseguimos ver algumas coisas interessantes nesse aspecto financeiro. Ainda que muito podíamos falar sobre esse assunto de dinheiro e o ministério de Jesus, né? Mas queríamos deixar aqui 2 exemplos para nós hoje, que acredito que certamente terão um impacto grande na vida dos casais. O primeiro exemplo, e nem precisamos de abrir a Bíblia para isso, todo mundo sabe que Jesus, ele tinha um tesoureiro. É claro que não vamos falar da índole desse tesoureiro, não vamos pôr em destaque, a pessoa que tinha essa função, mas o facto de Jesus ter nomeado um tesoureiro demonstra a importância de haver alguém no seu ministério, no ministério de Jesus, que gerisse os recursos financeiros. E nós podemos ver que hoje em todas as instituições, existe um tesoureiro. Alguém que tem capacidade para administrar recursos, que sabe quando comprar, por que comprar, né? Isso é muito importante, sabe quanto tem, quanto entra, quanto sai. O casamento, ele é também uma instituição. Claro, uma instituição divina em primeiro lugar, eh, mas também o casamento é como se fosse um ato jurídico. Ele possui uma forma solene, possui protocolos que devem ser pré-estabelecidos, e devem ser seguidos para que esse casamento seja válido aos olhos da sociedade. Precisa de ser público, né, de portas abertas, para que ele tenha eficácia. E é um ato complexo que envolve regras, especiais, né, mistas. E esse casamento que é complexo, que é uma instituição, mística, né, porque ela é tanto algo de Deus que instituiu lá no início, como também algo que é uma questão de lei, né, porque a gente precisa de fazê-lo mediante a lei. Esse casamento vai ser vivido numa casa com necessidades de administração. E assim como o corpo de Cristo tem vários membros, e todos membros têm dons diferentes, no casamento também é igual. Às vezes, o marido é um bom administrador. Às vezes a mulher é uma boa administradora. Exatamente. Lembrando, e é muito importante isso para aqueles que, desconhecem ou pensam o contrário, tesouraria não é liderança, não tem nada a ver com isso. Acaso Jesus não era líder dos seus discípulos? Claro que ele era o líder dos seus discípulos, contudo, ele não era o tesoureiro. E isso em nada diminuía a sua autoridade. O mesmo acontece quando, por vezes, a esposa é melhor a administrar os recursos financeiros que o esposo. E nós precisamos de olhar para esse assunto sem preconceitos de género. Outro aspecto importante é que todo o dinheiro do casal
é do casal. Exatamente. Às vezes não tem é porque às vezes não tem aquela história assim: "Ah, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Ah, lá na minha conta, lá na sua conta". Deve sempre haver, unidade na área financeira também. E se não houver, isso vai levar a uma gestão financeira deficiente e Conflituosa. conflituosa. Nós somos chamados a viver em uma só carne, e isso implica também na gestão financeira. Outro aspecto que podemos aprender com Jesus está nas suas palavras em Lucas 14, do 28 ao 30. Ainda que o contexto seja, a edificação da vida cristã, as finanças fazem parte dessa vida cristã e o casamento também. No verso 28, Lucas 14 diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que suceder que tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem não zombem dele, dizendo: Este seu homem começou a construir e não pôde acabar. Olhe bem o que é que Jesus está nos ensinando, né, neste capítulo. É fazer contas. Algo muito simples. Hoje os casais, não sabem quanto gastam por mês. Hoje muitos casais não sabem isso. Nunca fizeram contas de quanto que entra, de quanto que sai. E isso é um princípio básico de gestão. Os casais têm que saber qual o seu orçamento familiar, somar todas as despesas do mês e subtrair o valor das despesas ao valor do salário e verificar o excedente, ou seja, aquilo que sobra. Eu sei que isso parece um conselho muito básico, mas é o que quase ninguém faz. E é o que funciona. E é o que funciona. Esse excedente, né, o que sobrar, vai ser o limite a gastar naquele mês. Eu recomendo, e nós já fizemos esse acompanhamento em casas de pessoas que meses depois, sem eu ter perguntado nada, a pessoa vem ter comigo e diz: "Pastor, muito obrigado. Aquele conselho mudou a minha vida". A honra e glória para Deus, nós não somos nada, né, Deus que capacita, que dá o entendimento, né. Então, nós vemos como apesar de ser um conselho muito simples, né, é um conselho que muda muito a situação. Eu recomendo, quando faz essa lista de despesas, incluir tudo. Porque era assim que eu fazia, incluía poupança, se eu quisesse poupar, eu já incluía no princípio do mês. Se for esperar o final do mês para poupar, nada vai sobrar. Então, no princípio do mês eu já punha a poupança. Se a pessoa é dizimista, que é o meu caso, porque eu acredito que o dízimo é também uma questão de disciplina financeira, eu já coloco o dízimo nessa questão da despesa. Também coloco uma estimativa de quanto gasta em alimentação. E no final desta operação, né, a entrada total de salários, menos a saída total de despesas, né, que é esse conjunto de coisas, você terá o valor que pode gastar no mês. E o tesoureiro é essa pessoa que faz essas contas, que gera essa logística responsável, e que deve informar o seu cônjuge, seja ele o marido ou a esposa, dependendo de quem faz essa gestão, e ambos tomarem uma decisão firme nesse sentido. Apesar, né, de ser duas As atitudes simples, na verdade o evangelho é simples. As soluções para os nossos problemas, que parecem ser muito difíceis, normalmente são simples. Se assim fizermos, dificilmente a nossa área financeira vai ser uma pedra de tropeço no nosso casamento. Exatamente. São pequenos gestos que fazem toda a diferença. Eu vou dar um pequeno testemunho, ainda que assim, eu costumo sempre dizer assim: experiência pessoal não faz doutrina, mas às vezes é um exemplo daquilo que nós vivemos e É pode ser verdade. proveitoso para a vida das pessoas. Nós, como casal, fizemos isso, mas levámos um passo mais além. Nós fazíamos as contas, e colocávamos tudo e mais alguma coisa dentro daquela que era as despesas, e o que sobrava, por exemplo, nós dividíamos por 30, para termos uma ideia de quanto podíamos gastar por dia. Nós levávamos mais ao extremo, nós levávamos ao dia, né. Havia meses que podíamos gastar, 10 € por Mês dia. não, dia é. Né, meses em que durante aquele mês nós podíamos gastar 10 € por dia. Houve meses que foi menos do que 10 €, né, porque às vezes tem meses que tem mais despesa, menos despesa. Só que eu entendia, por exemplo, no mês que eu podia gastar 10 € por dia, eu entendia que se eu não gastasse durante 3 dias, no quarto dia eu tinha 40 € para gastar.
Se eu não gastasse durante a minha semana, no fim de semana eu tinha pelo menos 70 € para gastar. Então nós vemos que, eh, parece um exercício financeiro insignificante, mas foi a estratégia que permitiu que nós juntássemos a verba que possibilitou a compra do nosso apartamento em Portugal. Quando eu digo isso, não é para dizer que eu tenho um apartamento em Portugal, é para que os irmãos entendam que são pequenos gestos e pequenas atitudes que fazem com que a gente consiga alcançar coisas boas para a nossa vida. Deus, irmãos, Deus é quem verdadeiramente nos sustenta. Essa é a maior verdade da nossa vida. Porém, Deus, ele confia aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, que deve ser administrado com zelo e com responsabilidade. É, e não podemos culpar o devorador pela nossa desorganização financeira. Que nós Exatamente, possamos tomar atitude e que sejamos casais disciplinados financeiramente. exatamente. Nós temos uma responsabilidade muito grande e às vezes apontamos o dedo para o diabo, para o demónio, para o gafanhoto, para o Mas migrador, muitas para vezes o nós mesmos somos cortador. culpados. Irmãos, prosperidade financeira se alcança fazendo Organização. contas, organizando e trabalhando. Amém? Irmãos, Deus abençoe as vossas vidas. Um grande abraço para todos e lembrem-se, nós somos casados Para para sempre. sempre. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Amém. Amém.